Conquanto a imutabilidade dos registros de blockchain pode contribuir para a preservação de fraudes, corrupção, fortalecendo, né, a integridade dos sistemas e das instituições públicas, por outro lado, essa característica ela pode trazer conflitos com requisitos relativos à correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados e a eliminação de dados pessoais previstos nos direitos previstos no artigo 18 da própria LGPD. Embora o blockchain seja frequentemente associado à transparência, descentralização e anonimato, as aplicações de blockchain coletam e armazenam, de fato, dados relacionados às pessoas naturais, dados pessoais. Algumas aplicações de blockchain, como aquelas relacionadas, por exemplo, à verificação de identidade, registros de atestado de saúde, podem processar dados pessoais sensíveis na cadeia on-chain. No entanto, mesmo que as aplicações de blockchain armazenem dados limitados, ainda existem riscos, tais como a identificação de indivíduos utilizando informações da chave privada, e bem como ataques de reidentificação, por exemplo. Então, buscando aqui uma experiência internacional na temática, da Autoridade Europeia de Proteção de Dados, a Comissão de Proteção de Dados de Singapura, ela publicou as considerações sobre a proteção de dados pessoais para um design de blockchain, e a Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França também publicou soluções para a utilização responsável de blockchain no contexto de dados pessoais. Eu vou trazer aqui alguns pontos de vista e de atenção no contexto da própria LGPD, referente à proteção de dados pessoais e à questão da privacidade. Primeiro, quem é o controlador de dados pessoais na blockchain? Na LGPD, de forma mais ampla, os princípios de proteção de dados eles foram concebidos no mundo em que a gestão de dados pessoais ela é centralizada, né? Então, tem denominados os controladores e operadores de forma bem restrita. A esse respeito, né, o modelo descentralizado de governança de dados utilizados pela tecnologia blockchain e a multiplicidade de intervenientes envolvidos no tratamento conduzem a uma definição um pouco mais complexa desse papel. No entanto, a gente observa que os participantes que têm direito de escrever na cadeia e que decidem enviar dados para validação podem ser considerados responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, considerando que estes definem as suas finalidades, né, os objetivos que são pretendidos com aquele processamento e os meios de tratamento. Então, o formato dos dados, tipos de dados, a utilização da própria tecnologia. Então, nem todos os atores envolvidos no blockchain são controladores de dados. Os mineradores, por exemplo, apenas vão validar, né, os dados, as transações submetidas, e não estão envolvidos com o objeto dessas transações, então, portanto, eles não definem as finalidades e os meios de processamento. Quando vários participantes decidem em conjunto, né, sobre as operações de tratamento em blockchain, esses participantes poderão ser considerados também corresponsáveis. Então, a gente chama isso de co-controladores, devendo, portanto, delimitar de forma transparente assim, as respectivas responsabilidades, né, para garantir o cumprimento da própria LGPD. Neste caso, os titulares de dados, né, ou seja, aqueles que os dados pessoais podem estar registrados na blockchain, devem saber a entidade que devem recorrer para exercerem eficazmente os seus direitos. E a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados também deve ter um ponto de contato que possa responsabilizar pelo próprio tratamento que no caso, é efetuado, né? Um outro ponto importante é avaliar cuidadosamente, previamente, a pertinência de usar a blockchain, né? As características do blockchain elas não deixam de ter consequências no cumprimento das obrigações da própria LGPD. Como parte das obrigações de privacidade e proteção de dados, o responsável pelo tratamento ele deve ponderar previamente a adequada escolha dessa tecnologia para implementar esse tratamento, em termos de cumprimento das obrigações da LGPD. Por exemplo, transferências internacionais de dados podem particularmente ser problemáticas, especialmente no caso das blockchains públicas, né? A ANPD colocou em consulta pública, agora está vigente até dia 14/10, próximo. Então, eu aproveito essa audiência, essa consulta pública, ela visa a regulamentação das transferências internacionais de dados pessoais e a apresentação também de um modelo de cláusula padrão contratuais. Ela está disponível na plataforma Participa Mais Brasil e também está disponível no link no próprio site da ANPD, e eu concito a todos que possam participar, que é bastante interessante a participação, né, a contribuição de toda a sociedade. Outro ponto, a escolha com cuidado dos dados que serão coletados, né? O princípio da minimização dos dados ela exige que os dados coletados sejam relevantes e limitados ao estritamente necessários para o atendimento daquelas finalidades pretendidas, para os quais os dados serão tratados. Então, além disso, os dados pessoais não podem ser armazenados por tempo ilimitado.
O período de retenção deve ser definido de acordo com a finalidade do tratamento, ressalvadas aí as hipóteses de exceção. Então, no entanto, uma das características do blockchain, como já foi bastante falada, né, os dados registrados na cadeia não podem ser tecnicamente alterados e excluídos. Algumas soluções técnicas podem ser implementadas a fim de minimizar essa questão e que se encontram em discussão na própria comunidade europeia e também em algumas experiências nacionais. Nós vimos aqui o próprio Banco Central apresentando armazenamento de dados off-chain e armazenando somente na cadeia, né, metadados, acessos, referências a esses dados pessoais. Então, é uma solução possível, né? Então, essa temática é uma questão para as quais é essencial uma reflexão ampla, considerando aí a sua transversalidade. A questão de compatibilização entre a eliminação e a arquitetura do blockchain ela é central. Mas aqui cabe também destacar que, no âmbito do poder público, muitas vezes não há possibilidade de o titular solicitar a eliminação dos dados, já que a própria LGPD ela prevê a possibilidade de guarda para atender o interesse público e também cumprir as próprias obrigações legais, né? Como exercer o efetivo direito, né, do titular? A LGPD ela tem o objetivo de empoderar o cidadão sobre o controle dos seus dados pessoais, né? A autodeterminação informativa. Portanto, fortalece significativamente os direitos dos titulares, além de minimizar os riscos aos indivíduos. Conforme mencionado anteriormente, quais dados, o formato que é escolhido para registrados em blockchain, né, também pode facilitar o exercício desses direitos individuais. Embora o exercício efetivo de alguns direitos não pareça ser problemático, vale a pena considerar uma análise mais profunda sobre os direitos à eliminação, à correção e à oposição. Outra questão que se deve atentar é a responsabilidade e a prestação de contas. A demonstração pelo agente de tratamento da adoção assim, de medidas eficazes, capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados, inclusive a eficácia dessas medidas. Como os dados em blockchain são distribuídos em vários nós, há desafios para determinar e operacionalizar a responsabilidade sobre os dados distribuídos. As organizações precisam definir controles sobre quem pode acessar e usar dados pessoais sob sua posse ou controle. No entanto, isso pode ser difícil se os dados pessoais forem comprometidos na cadeia e os controles dependem do grau de supervisão que essas instituições, essas organizações têm sobre os participantes do blockchain e os próprios operadores. Os requisitos de segurança, que também são fundamentais. As diferentes propriedades do blockchain, como a transparência, a descentralização, a inviolabilidade e a própria desintermediação, dependem principalmente, eu acho, de dois fatores, né? O número de participantes, mineradores, e também o conjunto de mecanismos criptográficos. Nesse sentido, a gente recomenda o estabelecimento assim, de procedimentos técnicos e organizacionais para limitar o impacto de potencial falha, particularmente na publicação de uma vulnerabilidade, por exemplo, num mecanismo criptográfico, incluindo a implementação de planos de emergência e de correção. Os responsáveis pelo tratamento de dados também devem garantir a segurança das chaves secretas utilizadas, por exemplo, armazenando elas em suportes seguros, né, como HSMs, por exemplo. Então, as redes blockchain, sem permissão, geralmente permitem que qualquer pessoa hospede nó, leia, grave dados de maneira anônima, né? Consequentemente, os dados gravados on-chain podem ser hospedados em vários nós, residentes em várias jurisdições, e podem ser acessados por qualquer entidade que esteja participando da própria rede. Então, como resultado, o problema de responsabilização e mutabilidade representa um risco maior de não conformidade à LGPD. Em contraste, as redes de blockchain com permissão, normalmente têm operadores de blockchain que podem limitar a entrada na cadeia a participantes conhecidos e autorizados, né? Então, assim, pode ser possível mitigar alguns dos problemas de responsabilização, imutabilidade, né, com a implementação de medidas técnicas complementadas com controles contratuais e também com controles operacionais. Então, concluindo, eu acredito que a utilização do blockchain, na administração pública, possui um potencial de transformar assim, de forma importante os serviços públicos, como são prestados, né, oferecendo assim, inúmeros benefícios. Como apresentei aqui, essa tecnologia ela carece de pontos de atenção e controles adicionais aí, quando se diz respeito ao tratamento de dados pessoais, observando as experiências, né, apresentadas aqui hoje e também as experiências internacionais sobre o tema. E pela relevância do tema, deputado, a necessidade de aprofundamento nas discussões, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados se coloca à disposição de colaborar, né, e agradece aí, mais uma vez a oportunidade de ser inserida nesse debate público. Muito obrigado.